falando contra gramado sintético, né, contra atuar ou jogar em gramado sintético, estava Memphis Depay, foi um deles. Então a gente vai ver uma reportagem que vai resumir um pouco toda essa polêmica que começou ontem com essa campanha aí liderada por grandes jogadores do futebol brasileiro, Dudu, Gabigol, Alan Patrick, Neymar, Memphis Depay e outros. Lucas Moura. Então vamos lá, vamos com a reportagem. Uma campanha que movimentou o futebol brasileiro nesta terça-feira. Neymar, Memphis Depay, Coutinho, Thiago Silva, Lucas Moura, Gerson, Gabigol, entre outros nomes, protestaram contra os gramados sintéticos no futebol nacional. A nota, compartilhada pelos atletas nas redes sociais, pede uma mudança de mentalidade e fala em absurdo discutir gramados sintéticos nos campos brasileiros. Pede ainda investimento nos campos e envolvimento dos atletas nas decisões. O texto fecha com a declaração, abre aspas, futebol profissional não se joga em gramado sintético, fecha aspas. No último domingo, depois do choque rei, o volante Alisson do São Paulo desabafou sobre jogar no gramado sintético do Allianz Parque. A gente, passou por várias situações complicadas, jogando aqui já, acabando perdendo seis atletas com lesões graves, eu mesmo, particularmente, acaba que eu fiquei um pouco preocupado, até pela lesão que eu tive no Morumbi, de vir aqui jogar, por ser um gramado que, querendo ou não, ele acaba travando um pouco mais. Mas a gente fica feliz, de ter terminado o jogo, tanto do lado do São Paulo quanto do lado do Palmeiras, ninguém ter se lesionado e acabado o jogo bem. Além do Allianz Parque, outros 2 estádios contêm gramados totalmente sintéticos, o que é permitido pelas regras da Confederação Brasileira de Futebol. A Liga Arena, do Atlético Paranaense, e o Newton Santos, do Botafogo. O Maracanã e a Neoquímica Arena têm gramados híbridos, uma mistura de grama natural e sintética. No estádio do Corinthians, a proporção da grama artificial chega a, no máximo, 4%. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, falou sobre o assunto em entrevista exclusiva à ESPN. Na Europa é proibido as ligas profissionais atuarem em gramados sintéticos, no máximo híbridos, que me parece até uma boa solução, porque são gramados bem interessantes, onde se pode jogar um bom futebol, com menos impacto em lesões, principalmente a nível do joelho. A nível do espetáculo, a nível da qualidade de jogo, jogar em gramado natural nada tem a ver com um gramado sintético. Mas existe um estudo que eu gosto de falar muito, que é um estudo feito pela UEFA durante 18 anos com clubes europeus, e que muitas coisas se estudaram, quais as principais lesões no futebol, tentando entender como diminuir esse número de lesões no futebol, e uma delas foi, que tipo de lesão se tem num gramado sintético e na grama natural? Bom, o que a gente sabe é o seguinte, parece que o número de lesões não muda muito entre o gramado sintético e natural, mas o que muda é a diferença das lesões. No gramado natural, ocorrem muito mais lesões musculares, que é o que a gente vê no nosso dia a dia mesmo, e no gramado sintético, a prevalência de lesões ligamentares. O Palmeiras se manifestou e defendeu a qualidade do gramado do Allianz Parque. Em nota, o Verdão relatou que o material é certificado pela FIFA, que realiza inspeções anuais desde 2020, e segue afirmando que não existe qualquer comprovação de risco elevado de lesão em gramados artificiais na comparação ao natural. A FIFA também aprovou sem ressalvas o gramado da Liga Arena do Atlético Paranaense. Em breve, outro estádio vai entrar na lista dos sintéticos, a Arena MRV, Casa do Atlético Mineiro. A obra está avançada e deve ser concluída nas próximas semanas para a troca da grama natural para a grama artificial. É o futebol brasileiro em uma batalha de gramado sintético contra gramado natural. Jogadores contra clubes. 2 lados com suas queixas e argumentos. Quem vai ganhar este duelo? Cenas para o próximo capítulo. Bom, primeiro eu acho muito legal, interessante, fundamental que os jogadores se unam e lutem, seja qual for a bandeira, o motivo, no caso aí jogadores que não querem, não gostam de jogar em gramados sintéticos. Isso é importante. É importante também que os jogadores, os clubes lutem para que nos gramados naturais tenhamos bons gramados naturais. Se amanhã houver uma votação, não vai ter mais gramado sintético, aí os jogadores têm que se unir e lutar para que os gramados naturais sejam bons. Não adianta ficar gramado natural e um monte
de estádio com gramado que é uma porcaria. Desculpa, mas português claro é esse. Inclusive eu já cansei de falar aqui, vocês estão de prova, desde o início do ano, quando tem a copinha, eu já sempre critico. É um absurdo nossos jogadores, no principal campeonato de base, o que é o mais transmitido, tem mais visibilidade, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, os jogadores que estão começando as suas carreiras, sonhando em virar jogadores profissionais, começarem um monte de gramado que são muito ruins. Outra coisa que eu acho importantíssima é que não vire um negócio de clubista, briga de clubes. Esses jogadores de diversos clubes diferentes, tenho certeza que eles não estão contra o Palmeiras, contra o Botafogo, contra... É óbvio que o Palmeiras, o Botafogo, o Galo, o Atlético Paranaense vão se defender e ver o lado deles. Eles investiram nesse tipo de gramado. Mas eu acho que se a discussão for para esse lado clubista, não vai dar em nada. Também não é o lado de... o Botafogo foi campeão ou o Palmeiras foi campeão porque jogava em gramado sintético. Não é verdade, eu mesmo combati isso aqui várias vezes. Porque o Palmeiras foi campeão várias vezes, ganhando mais jogos fora, ou tantos jogos fora de casa quanto no Allianz Parque. Teve um campeonato brasileiro, o último, o Palmeiras ganhou mais jogos fora do que em casa. Ganhou 2 Libertadores, uma jogando a final no Maracanã, outra jogando em Montevidéu, no Estádio Centenário. O Botafogo, a mesma coisa, muito forte, dentro e fora de casa. Então, a discussão não é essa. O Botafogo não é forte porque joga não. A discussão é por que tantos jogadores de clubes diferentes estão indo contra o gramado sintético. E aí é legal a gente ouvir médicos, como a gente viu ali a médica do Corinthians falando, dirigentes, e os jogadores explicando por quê, qual é o motivo. A gente viu ali o Alisson, jogador de São Paulo, falando. Eles estão preocupados com lesões. E aí é legal a gente ter estudos, não é, professor? Números e, repito, os jogadores falando. Outra coisa óbvia, só para completar, é que os jogadores do Palmeiras, do Botafogo, do Galo, do Atlético Mineiro, mesmo os que são contra, eles não vão falar. Isso é óbvio. Eu não falaria. Se eu vou falar contra a empresa que me paga? Agora, por exemplo, o Felipe Melo, que foi jogador do Palmeiras por muitos anos, no gramado sintético, agora ele não é mais. Ele falou contra o gramado sintético. O Tiquinho Soares, que até o ano passado estava no Botafogo, foi campeão, agora está no Santos. Fez postagem ontem, depois apagou, pedindo desculpa porque botafoguenses começaram a xingá-lo. Então eu até pensei, não sei nem se é possível, Mário, professor, Eugênio, é uma ideia que veio na minha cabeça. Que tal fazer uma votação anônima entre jogadores dos 20 clubes da Série A e da Série B? O cara não vai ser anônimo, não vai falar o nome dele, que clube ele joga. Vamos ver. Porque é óbvio que o jogador do Palmeiras não vai chegar lá e falar eu não quero mais jogar em gramado sintético. Eu acho que eles são os primeiros a serem ouvidos, né? Aqueles que pisam no gramado, que jogam, chama a atenção a qualidade desses jogadores que estão se manifestando. Eu acho que dá para dizer sem medo que são os principais jogadores do país. Os principais jogadores do Brasil estão se posicionando publicamente contra. É uma questão de saúde. Futebol não é o único absurdo do futebol, horários de jogos muito em cima do outro, tudo isso é um absurdo. Agora, é gramado natural, mas é gramado bom. Gramado ruim também prejudica. Gramado natural ruim também é prejudicial à saúde. E tem uma questão econômica nessa história. Está surgindo essa questão porque hoje os gramados de futebol não se prestam só a futebol, se prestam também a shows, principalmente nas arenas. E fica mais barato você chamar o gramado sintético. Agora o futebol não dá para fazer futebol sem campo, sem bola, sem VAR. Eu acho um absurdo o VAR existir em algumas competições e não em outras, ou em fases de competição, por motivos econômicos. Gente, se o futebol não pode se bancar... Uma arbitragem profissional, é isso, competente. O futebol tem que se bancar. E o Boto lembra que na Europa é proibido, em alguns países proibido mesmo. Na Holanda não tem jogo em gramado sintético. Não é por acaso. Existe essa diferença. Só na Holanda? Na Holanda eu sei que é proibido mesmo. O Boto falou na Europa inteira, não sei se foi o exagero dele. Eu lembro que na Holanda não tem jogo em gramado sintético. Algum motivo tem.
Então, acho que é questão de se investigar e ouvir principalmente quem joga, quem pisa no gramado. Eles estão falando. E a doutora colocou bem. Eles estão falando, tem algum motivo. A gente pensa muito no número, né, Abel? No número de desfalques. O São Paulo enumerou jogadores que tiveram problema no gramado do Allianz, mas a doutora enumerou bem. E a gravidade? A lesão ligamentar tem um peso nessa história. O Luiz Soares, por exemplo, que veio aqui no Brasil, jogou muita bola no Grêmio, não jogava em gramado sintético. Vamos refletir. O Luiz Soares não jogava em gramado sintético por quê? Porque ele tem alguma coisa contra o Palmeiras? Claro que não. O motivo tinha. A gente vê a fila sendo puxada por jogadores experientes, né? Principalmente porque esse tipo de lesão ligamentar num jogador mais velho pode ser o fim de uma carreira mesmo, assim. É muito difícil a recuperação. Eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que o que deveria estar em jogo mesmo, porque a nota dos atletas, em nenhum momento, o manifesto, ele pontua questão de saúde. Ele pontua a qualidade de jogo. Eles não falam sobre a preocupação estar principalmente pautada pela saúde dos atletas. Não na nota, mas jogadores falando têm falado sobre isso. O manifesto fala sobre a qualidade do jogo. E o Palmeiras rebate sobre a saúde. E pontua, inclusive, que o Palmeiras ali é entre os clubes o que menos sofre com lesões. Mas o Palmeiras, ele trabalha todo o seu processo dentro do sintético, né? O treino, a academia já é toda preparada para ele jogar no sintético. Então, acho que a discussão ela só vai para o caminho do clubismo, de um rebater o outro, porque não tem um mediador, né? Porque como todo o nosso futebol brasileiro, não tem ninguém que tome conta de fato e que puxe esse assunto com propriedade, no caso a CBF, enfim. A FIFA, ela dá essa permissão, mas o ano passado mesmo o Palmeiras passou pelo processo de precisar cuidar do gramado, né? Os próprios jogadores com aquela bolinha na chuteira, o Everton muitas vezes, né? Aquela coisa. O Abel Ferreira chegou grudado, a reclamar, o Abel Ferreira precisava melhorar o gramado. Exatamente. Então, assim, se todos os anos alguém da FIFA vai lá e olha, dessa vez passou batido. Por favor, e eles citaram qualidade de jogo, eu me lembrei que na nota que o Botafogo escreveu, ele fala sobre a qualidade de jogo nos últimos anos entre Botafogo e Palmeiras. Que de Libertadores.